aqui sobre aquele exercício que eu estava falando contigo ontem, né, da poligonal, eu esqueci de falar uma coisa, que a primeira coisa a ser feita antes de começar a resolver o exercício é isso aqui, ó, tem que fazer essa análise. Eu cheguei a comentar, mas por alto isso. O somatório dos ângulos internos tem essa fórmula aqui, ó. Independentemente do formato, de quantos vértices que a figura tem, a fórmula para calcular o somatório dos ângulos internos, que seria esses izinhos aqui, ó, o somatório dos ângulos internos vai ser essa aqui. Aqui o n é o número de vértices. No caso aqui o n seria 5. Daí joga na calculadora e vai dar qual que seria o somatório dos ângulos internos, o que deveria de fato ser, obrigatoriamente, pelas leis da geometria, né? E igualmente, quando se tem os ângulos externos aqui, ó, aí a fórmula seria essa, o somatório dos ângulos externos seria 180 que multiplica n mais 2. A diferença entre as duas é que aqui, ó, tá n mais 2 e aqui tá n menos 2. Quando se tem o ângulo externo é n mais 2, quando é o interno é n menos 2. Por exemplo, vamos pegar uma figura básica, né, que é uma de 4 lados, o quadrado. Vejamos aqui o quadrado, ó. São 4 lados, cada um com 90 graus. Então 90 mais 90 mais 90 mais 90 tem que dar 360 graus, ou seja, o somatório dos ângulos internos aqui tem que ser 360 graus. E aplicando a mesma fórmula, tem aqui, ó, somatório dos ângulos internos é igual a 180 que multiplica n menos 2. Aí substitui o n por 4, porque são 4 vértices. Então vai ser 180 que multiplica 4 menos 2, que é 2, né? 180 que multiplica 2, 360. Então a fórmula bate. E independentemente do formato, né? Aqui tem um quadrado bonitinho. Se fosse um losango aqui, ó, um losango, o que ia acontecer? A fórmula se manteria. Por quê? Porque aqui aumentou esse grau aqui, ó, e esse aqui também, mas por outro lado esse aqui diminuiu, esses dois diminuiu. Então independentemente vai dar 360, é a mesma fórmula aqui, ó. Então isso é para ser analisado no início do problema, que vai ser para fazer a correção do ângulo angular. Vamos supor que o topógrafo mediu daqui para cá e tal. Esse ângulo aqui ele mediu, deu 89 graus, 59 minutos e 57 segundos. Aí neste aqui deu, no final deu 55 segundos no final. Aqui também deu 89 graus, 59 minutos e 56 minutos, sabe? Então na hora que ele fizer o somatório com os ângulos medidos, não vai dar 360 graus, vai dar lá 359 graus, 59 minutos e 47 segundos. Assim, mas era para ter dado 360. Então o erro angular vai ser essa diferença. E da mesma forma, quando você estiver trabalhando quando você está trabalhando com ângulos externos, aí a fórmula seria essa, né, igual eu falei. Aí vai ser o mesmo processo. Soma os ângulos medidos, que foram medidos, né, e depois vai ser feita a comparação, a diferença entre os ângulos medidos e este resultado aqui, que é o que era para ser de fato. Tá, ok? Então é o seguinte, aí depois que faz isso, aí que vai fazer aquele processo lá de definir os azimutes de cada um com base no azimute inicial.
Por exemplo, aqui, ó, temos, vamos supor, esse ângulo, esse ponto aqui tem as coordenadas conhecidas. Aí tem o azimuth daqui até esse aqui, ó, definido também, né? A pessoa vai lá e mede o azimuth deste. Então tem o azimuth deste conhecido. Aí para determinar o azimuth deste aqui, aí como que faria? Ou é o azimuth anterior, que somado de 100 e subtraído do ângulo interno aqui, ou externo, né? Ou ao contrário, né? O ângulo, o azimuth anterior mais 180 subtraído do ângulo interno ou externo. Vamos supor aqui, ó, prolonguei ele aqui, esse azimuth, prolonguei ele aqui, ó. O azimuth disso aqui é o mesmo desse aqui. Então vamos supor, nesse caso eu vou pegar esse prolongamento aqui, eu vou aumentar 180. Se eu aumentar 180, ele vai vir para cá, ó. Aí o que acontece? Eu subtraio o ângulo interno. Então se eu vou subtrair, vai ser no sentido anti-horário, né? Subtrair o ângulo interno, ou seja, cair aqui. Aí o valor que estiver dando é o azimuth deste aqui. Agora, se eu estivesse usando o ângulo externo, como é que ficaria? Vai ficar um pouco, vai ficar invertido o sinal para ele. Quer ver, ó? Ao invés de eu somar 180, eu vou agora subtrair 180. Tem que fazer essa análise. Subtrair 180 e agora eu somo o ângulo externo, o sentido horário, cai aqui. Aí o valor que tiver dado vai ser o azimuth desse alinhamento aqui. E o mesmo vai servir para os demais ângulos. Aí eu já tenho o azimuth deste. Se eu quero definir o azimuth desse aqui, eu pego o azimuth deste, vamos supor, eu estou trabalhando com o ângulo interno. Eu tenho os ângulos internos. Então o que eu faço? Eu aumento 180 mais 180, sentido horário, e subtraio o ângulo interno. Caio aqui, tem um azimuth desse. E aí eu vou fazendo a volta até chegar aqui, que quando chega aqui eu não vou precisar de calcular o azimuth desse, porque esse aqui já foi fornecido no início. Mas só que antes de fazer este detalhe aqui, né, essa conta, definir os azimuths, eu tenho que fazer a correção angular, igual eu falei anteriormente. Eu tenho que somar os ângulos internos, se eu estiver trabalhando com os ângulos internos, né? E depois, somei os ângulos internos, eu vou fazer a comparação com esta fórmula aqui. Somatório dos ângulos internos, eles têm que ser 180 que multiplica n menos 2. Aí vai dar uma discrepância aí, por causa do erro angular, que deve ser corrigido. E a fórmula para calcular o erro angular também são duas, né? Por quê? Porque tu pode estar trabalhando com o ângulo interno ou com o ângulo externo, então vai depender. Então é esta aqui, ó. Quando considerados os ângulos externos, utiliza a seguinte equação do erro angular. O erro angular, que é isso aqui, ó, é o somatório dos ângulos medidos menos isto aqui. Isto aqui a gente viu, né, que seria isso aqui. Eu poderia ter colocado a própria equação já feita, que é isso aqui, ó. 180 que multiplica n mais 2. Aí já coloquei ela aqui, ó. 180 que multiplica n mais 2 ficaria 180n mais 360.
no caso eu fiz a distributiva, né? Mas daria na mesma. Aqui eu já fiz, a única coisa aqui é que está feita a distributiva. 180 que multiplica n mais 2, 180 que multiplica n, 180n. 180 que multiplica 2, 360. Então, o erro angular seria isso aqui. O somatório dos ângulos medidos menos o 180 que multiplica n mais 2. É isso aqui também. Outra fórmula. Aqui só tirei do parênteses aqui, ó. Menos, saiu tudo com sinal de negativo. E quando se trabalha com os ângulos internos, aí seria isso aqui. Somatório dos ângulos medidos, internos, né? Menos o somatório que deveria ser, que é 180 que multiplica n menos 2. Aí 180 que multiplica n seria 180n. 180 que multiplica menos 2, menos 360. Então seria isso aqui, que também daria isso aqui, tirando do parênteses aqui. Então aqui a gente calcula o erro angular. Então, calculado o erro angular, agora eu vou mostrar como é que faz a correção angular. A correção angular ela é calculada da seguinte forma. Tu pega a fórmula, é basiquinha, bem isso aqui, ó. Tu vai pegar o erro angular e dividir pelo número de vértices. Supondo estamos trabalhando com os ângulos internos. Então tu vai pegar o somatório dos ângulos internos que tu mediu e vai subtrair o que deveria ser de fato, né, que a gente já viu ali nas fórmulas aqui, ó, que é isso aqui. Então, se der negativo, é porque os ângulos medidos, na hora que tu fez essa soma dos ângulos medidos, foi inferior ao que deveria ser, ou seja, está faltando alguns segundos. Então, se está faltando, tu deveria acrescentar alguns segundos. Então, o erro angular vai ter sido negativo, né, porque ficou faltando. Então, o erro angular negativo, tu joga aqui, negativo. Então, menos com menos vai dar positivo, ou seja, a correção angular será positiva, porque tu vai ter que acrescentar. Então, a fórmula do erro angular é bem basiquinha, isso aqui, ó, da correção angular, quero dizer. Calculou o erro angular, como já vimos, joga nessa fórmula, tu vai ter a correção angular, correção que deve ser feita em cada ângulo. Aí, vamos supor, se a correção angular foi de 3 segundos, aí, na medição aqui dos ângulos internos, vamos supor que este ângulo aqui deu 135 graus, 135 graus redondinho. Mas só que pela correção angular, que deu 3 segundos, supondo, tu vai ter que aumentar 3 segundos aqui. Então vai ser 135 graus e 3 segundos. Então essa correção angular tem que ser feita logo no início, antes de começar a fazer o cálculo dos outros azimutes aqui, ó. Antes de iniciar a definição dos azimutes, tem que ser feita essa correção angular, que tu vai ter trabalhando com os ângulos internos já corrigidos.